Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o senador por Minas Gerais, Carlos Viana. Obrigada, senador, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Letícia. É um prazer estar sempre de volta a essa casa. Quem também vai nos acompanhar aqui na entrevista de hoje é a repórter de política de O Tempo, Letícia Bernardetti. Obrigada, Letícia. Obrigada a você, Letícia, e obrigada ao senador pela presença aqui no Café com Política. Prazer, Letícias. Senador, primeiro eu queria começar perguntando, o senhor sempre foi um jornalista muito crítico ali ao modo de fazer política. Passado ali quase 8 anos no Senado, mudou um pouco essa visão da política? Eu continuo mesmo crítico. A questão é que eu aprendi que quando você está na política, você antes da crítica tem que buscar o diálogo. Porque não adianta absolutamente nada o que tem acontecido muito hoje, dos campeões de audiência, vamos dizer assim, de internet, falar assim, não gosta da política. Se você não sentar para buscar aquilo que você pode avançar, você só retroage. Então hoje eu digo para você, eu sou muito mais crítico porque conheço muito melhor como funciona, mas eu sei claramente a hora de dialogar, a hora de buscar os acordos para a gente poder avançar. Foi assim que eu consegui fazer com que Minas Gerais avançasse em muitas áreas que estavam paradas há décadas, com diálogo, com busca de entrosamento, fazendo política de verdade, né? Senador, até pensando nessa questão, né, de que o senhor teve esse mandato aí como senador, a gente, ano que vem, já tem 2026, Sim. Novas eleições. Qual a avaliação que o senhor faz desse seu mandato? O senhor conseguiu cumprir o que o senhor queria? Cumpri. Eu me comprometi na época que me candidatei a resolver principalmente questões de mobilidade. A questão do metrô de Belo Horizonte, a linha 2, eu falo com muita humildade e com tranquilidade. Quem resolveu o problema fui eu. Eu consegui 2,8 bilhões de reais para fazer a linha 2 do metrô, que vai virar uma realidade em 2027. Então nós conseguimos virar uma página de 30 anos. Só não consegui ainda convencer o atual governo que a gente já tem que começar a pensar na expansão dele até Ribeirão da Neves e Betim. Aqui se pensa muito pequeno, sabe? Se vê muito problema local, horário. A política, ela precisa ter uma visão de futuro bem maior do que as polêmicas que a gente vive, que são pequenas no dia a dia. As BRs, por exemplo, 381, 262, 040, trabalhei em todas elas afincamente com o ex-ministro Tarcísio. Foram 4, 5 anos de muito trabalho para a gente poder conseguir fazer com que os contratos avançassem. O anel rodoviário de Belo Horizonte, que agora é entregue à prefeitura, esse movimento não é de agora, não. Isso começou há 5 anos, no primeiro governo do Calil, quando o Calil conversou comigo pela primeira vez em a gente municipalizar. Mas na época nós tínhamos o anel com 3 donos e nenhuma responsabilidade. Uma concessionária que não tomava conta, o governo federal que era o dono da via e a prefeitura porque estava dentro da cidade. Primeiro nós tivemos que destrinchar, ou seja, tirar do contrato da concessionária o anel, tirar do governo federal para passar para a prefeitura, e hoje a prefeitura assumiu o anel. Não vai resolver o problema, nós podemos falar isso com mais tranquilidade. Quem está achando que o anel vai ser resolvido, o problema dele de uma hora para outra, está muito enganado. A gente só vai resolver o problema do anel o dia que nós tirarmos os caminhões de lá, para se tornar uma avenida do contorno de verdade. Então eu entendo, Letícia, que eu contribuí e muito como senador, porque a minha função é diferente de um deputado. A minha função é representar Minas Gerais na União. Muita gente confunde um senador com um deputado. O deputado ele tem uma área local, ele é específico de leis. O senador não. Na questão da reforma tributária, minha função foi defender que Minas não sofresse prejuízos, porque a gente depende muito da mineração, dos commodities. A questão dos projetos de governo. Hoje, por exemplo, eu sou o único mineiro participando efetivamente do Orçamento Geral da União. Enquanto fica se batendo boca na política, as coisas vão acontecendo. E eu olho, por exemplo, para o Orçamento da União, aí vejo, o presidente é um nordestino, o relator é um nordestino, todas as principais relatorias na mão do norte e do norte, e nós aqui, achando que nós estamos num berço esplêndido, né? A nossa política precisa começar a ser mais efetiva. Então é isso que eu apresento, resultados. Nesses 7 anos, eu digo a você que eu trabalhei muito para avançar em Minas Gerais.
O senhor comentou sobre essa questão do metrô, a da 381 e a municipalização do anel. Esses sempre foram temas que o senhor sempre Sim. debateu. O senhor acha que isso de fato vai sair do papel? Não, a questão do metrô é uma realidade, já não é mais uma promessa. A empresa vai entregar a linha 2 em 2027. O dinheiro está garantido. O senhor está confiante nesse Não, processo? eu tenho tranquilidade de que eles vão entregar em 2027 a linha 2. Esse é um assunto encerrado. O ideal, Letícia, é que a gente já estivesse pensando em levar o metrô até Ribeirão das Neves. Mais 350 mil pessoas. Porque se nós levamos 30 anos para fazer uma linha 2, imagine para a gente falar em levar o metrô até Neves. Até Contagem, nós precisamos trazer o metrô até Betim. Isso tudo. E as rodovias, os contratos já estão assinados, por exemplo, a 381. No trecho de Caeté para frente, eu tenho muita tranquilidade de dizer para quem está nos assistindo que mais uns 2, 3 anos é outra rodovia. A questão aqui de Caeté a Belo Horizonte, que sempre foi um problema, eu sempre falei, foi um gargalo complicado por conta das famílias, o ministro, que esteve aqui recente, está muito empenhado em tentar resolver o problema. Ou seja, eu acredito que a gente vá ter uma solução, que é o principal ponto. E a BR-040 e a 262 também já estão concessionadas. O mais difícil é você mudar a decisão que foi feita no passado. Quando você toma uma decisão errada na vida pública, você leva 10 anos para consertar. E foi o que aconteceu com Minas Gerais. Nós levamos 10 anos para consertar concessões importantes para o Estado. Senador, pensando agora no cenário nacional, né, a gente viu recentemente essa questão do escândalo do INSS com os descontos indevidos, e o senhor chegou a protocolar um projeto que pretende evitar que esse tipo de coisa aconteça novamente, né? De uma questão ali de que os beneficiários, eles autorizem explicitamente por meio de uma validação Biometria, digital né? segura, né? Qual que é a expectativa em relação à tramitação desse projeto? Você acha que ele vai passar fácil no Congresso? Acredito porque a gente que sim, tem sim. visto que o Congresso está um pouco parado, né? Eu acredito, é um projeto que traz mais segurança e principalmente dá ao aposentado, o beneficiário do INSS, a condição de provar que não foi ele. Isso já deveria estar acontecendo há muito tempo. Essa questão do INSS, isso não é de agora, isso é um assunto que já vem há muitos anos. Existem as empresas que descontaram indevidamente, mas existem aquelas que houve uma autorização e que o INSS precisa agora, que são coisas muito antigas em relação a isso. Eu, por exemplo, não assinei uma CPMI, porque CPMI virou palanque. Você veja a dos BETs, por exemplo, virou uma CPI palanque. E olha que eu sou o líder do partido da presidente da CPI. E eu tenho falado com ela, olha, essa CPI, dependendo do resultado, vai envergonhar mais o Senado do que vai gerar. E eu tenho acompanhado junto da Polícia Federal o inquérito. Está muito bem feito. Não há como os culpados escaparem, porque já receberam o dinheiro. Agora é a gente começar a entender como que esse mecanismo tomou conta de uma situação tão complicada para os aposentados. Por isso que eu apresentei esse projeto em que a gente possa se defender ao dizer claramente que não foi quem autorizou o desconto lá no INSS. Senador, a gente tem visto muitos embates ali entre o Congresso e o STF. Como que o senhor tem visto essas questões? O senhor acha que o STF tem extrapolado as suas funções e se acha que tem espaço ali para eventual impeachment de ministro? Olha, essa vai ser a mentira mais repetida dessa eleição. Todo mundo que se diz direita, extrema-direita principalmente, que nós temos em Minas hoje, no Brasil ainda tentando sobreviver, e vai sobreviver porque tem muito voto ainda, vai contar essa mentira de que vai fazer um impeachment do ministro Supremo. Eu queria ter a idade porque eu ia fazer um impeachment. Não, eu vou lá porque eu vou fazer um impeachment. Não, eu sei. Isso é uma mentira. Não há essa possibilidade. E eu vou explicar por quê, e eu tenho falado isso. A Constituição de 88, ela foi feita de uma forma tal que o Supremo ganhou uma proteção contra todo e qualquer tipo de ataque. Por quê? O Constituinte de 88 olhou para o golpe militar de 64, não olhou para o futuro. E deu ao Supremo uma proteção, uma couraça. Por isso que ele se chama Supremo. Um impeachment de ministro do Supremo só pode acontecer se, por exemplo, um ministro foi pego vendendo uma sentença. Aí ele cometeu um crime. Nós podemos. Mas o próprio impeachment começa pelo Judiciário, não começa pelo Senado. E isso as pessoas, hoje os conservadores, se deixam muito facilmente enganar com isso.
Porque a pessoa chega aqui e faz esse discurso. Nós vamos fazer impeachment de ministro. Não existe isso por enquanto, não há. A gente tem que mudar regras. Quais são as regras? Nós temos que acabar com decisão monocrática, nós temos que criar mandato para os ministros do Supremo, porque há um abuso sim. Só que quando um juiz ele toma uma decisão e os colegas de turma dele referendam a decisão, não existe mais abuso. Você tem que discutir dentro do próprio judiciário. É isso que as pessoas não explicam para o cidadão comum. Porque as pessoas têm muita raiva das decisões do Alexandre de Moraes, das questões, porque inclusive eu entendo que nós tivemos muitos abusos nas prisões de 8 de janeiro, por exemplo. Crianças, adolescentes, grávidas, todos foram detidos na sede da Polícia Federal. Isso é contra a lei. Isso é um assunto que o Brasil tem que passar limpo na hora certa, mas nós temos que passar limpo sem paixões. Porque, se a gente for olhar bem, existem processos que estão acontecendo. E esses processos levam a condenações. Então a gente tem um misto de uma corte que está completamente sem controle e temos um misto de gente que não viu limite para nada, decidiu agir por conta própria e que agora enfrenta essas decisões todas, né? Mas observem isso. Essa vai ser a mentira mais repetida nas próximas eleições, né? Ganhar o Senado para fazer impeachment do ministro Supremo. Isso não há a menor possibilidade. Pegando essa questão do Senado, nesse ano a gente teve uma nova eleição, né, para a presidência da casa. Saiu o senador Rodrigo Pacheco, sim, entrou o Davi Alcolumbre. Qual avaliação o senhor faz dessa mudança? O senhor acredita que o novo presidente ele tem atendido às expectativas? Eu sou muito próximo do Davi Alcolumbre. Inclusive trabalhei para ele na primeira eleição, trabalhei agora na segunda, temos um ótimo relacionamento e ele tem um ponto importante. O presidente do Congresso, Letícia, ele tem que saber separar as questões de diferenças, ele tem que saber entender. Por isso é que a função de presidente do Congresso desgasta tanto. Rodrigo Pacheco ficou muito desgastado. Por quê? Porque é uma função que não agrada a todo mundo. Ou ela desagrada um lado ou desagrada o outro, mas é preciso tomar uma decisão. Então, a meu ver, o Davi Alcolumbre está conduzindo de uma forma muito equilibrada as questões. Porque o que nós queremos? Eu vejo, nós queremos que ele promova o impeachment de um ministro. Como? Baseado em quê? Mas nós tivemos muitos abusos. É o que eu acabei de falar. Quando um juiz toma uma decisão colegiada, não tem abuso. Porque a decisão foi tomada dentro de uma corte, especialmente no Supremo. Então, a meu ver, a gente vai conseguir vencer essa fase. E vamos trabalhar pontos importantes nessas mudanças. Davi não é contra o fim da decisão monocrática, já está na Câmara. Davi também é a favor da questão, já conversamos muito sobre mandato para os ministros do Supremo, para a gente reequilibrar essa força, esse jogo de força entre os poderes que hoje, de fato, está desequilibrado. O senhor falou um pouco já da atuação ali do senador Rodrigo Pacheco, mas eu queria te perguntar também como que o senhor avalia ali a atuação do Rodrigo Pacheco e do outro colega do senhor, o senador Cleitinho. Os dois são ali cotados, né, para disputar, inclusive, o governo de Minas. Como que o senhor avalia os dois? Como presidente do Congresso, fiz muitas críticas ao Rodrigo Pacheco, porque, a meu ver, ele cedeu muito espaço de decisões que eram nossas. E isso eu já falei com ele pessoalmente. A questão, por exemplo, da CPI do Covid. Era uma decisão dele, de presidente. Veio uma decisão monocrática do ministro Barroso, impondo a 81 senadores uma decisão. Isso está errado. Isso é sinal de fraqueza. Coloquei para ele com muita tranquilidade. Agora, uma coisa é você ser presidente de um Congresso, outra é você governar o Estado. São duas eleições completamente diferentes. Porque você está tratando do Executivo de um Estado que tem problemas, e não são poucos problemas, e que não tem conseguido resolver todas as questões. Veja aí, por exemplo, esse problema da dívida. 7 anos o governo Zema não trabalhou a dívida. Há um prejuízo bilionário para Minas Gerais nessa história. Nós estamos entregando patrimônio aí, nós estamos tomando pelo menos 30 bilhões de prejuízo. Por quê? Era um assunto que já deveria ter sido resolvido lá atrás. Agora, com os acordos que estão sendo feitos, nós não estamos falando mais em 80, né? Nós estamos falando em 160 bilhões. E isso, para Minas Gerais, custa muito. Então, a eleição para governador, tanto como o Rodrigo Pacheco quanto para o Cleitinho, vai ser uma eleição muito baseada em propostas. Eu acredito que o eleitor vai observar com muita tranquilidade quem realmente queira
e tenha condições, tenha equipe para poder comandar o Estado. Até nesse tópico das eleições, senador, eu queria saber um pouco do futuro do senhor para 2026. Sim. Qual vai ser a prioridade do senhor? O senhor quer tentar a reeleição como senador ou quer talvez tentar disputar de novo o cargo executivo, né, como foi no caso do governo de Minas? Se não, tem algum nome que pretende apoiar? Bem, primeiro, a minha ideia inicial era não candidatar. Minha ideia era ficar 8 anos na política e a experiência que eu queria eu já tive, a população me deu. Mas você, quando entra na política, você tem grupos de trabalho. Então, hoje, por exemplo, eu tenho cidades que eu já ajudei em Minas Gerais, são quase 500 cidades. Eu tenho, pelo menos, 485 cidades, algum benefício que eu coloquei como senador. A questão de apoio, meu filho é deputado federal. Nós temos, em conjunto, 185 cidades que nós trabalhamos. E esse grupo, ele incentiva muito. Então, eu fui reincentivado a tentar a reeleição ao Senado, que é o que eu gostaria de... Não tenho muito interesse em ser deputado federal ou deputado estadual, não estão nos meus planos. Mas permanecer como senador é uma possibilidade. Agora, recentemente, pelo vácuo que surgiu, né, nós temos um vácuo na política em que eu fui perguntado sobre essa questão de ser candidato a governador. Eu falei, olha, eu estou aqui para trabalhar o que o grupo desejar. A gente precisa entender que cada eleição é um determinado momento do país. A experiência de Belo Horizonte, por exemplo, eu não conto, é uma experiência foi muito radical, né? Nós ainda tínhamos uma força muito grande de direita e esquerda que agora começa a desfazer. A meu ver, esse radicalismo da extrema-direita que tentou ganhar Belo Horizonte mostrou que não tem como agregar, que não agrega, que é uma extrema-direita que infelizmente divide, né? E uma esquerda que não tem o que propor, porque a gente já conhece a esquerda, a gente já sabe do que eles são. É só ver os resultados econômicos até o momento do governo Lula. É um desastre. O ministro Haddad é um desastre na economia brasileira. Então, esse vácuo gera desesperança, gera 40% de gente que não quer votar. E eu estou aqui para poder servir. Se houver um consenso da possibilidade de ser candidato a governador, por que não? Mas a minha ideia inicial é me viabilizar para a reeleição ao Senado. O senhor falou do grupo político do senhor. Qual que seria esse grupo político hoje? O nosso grupo político é de centro. Nós estamos tentando buscar um acordo. O Podemos, por exemplo, que é o meu partido, né? O Podemos é um partido que tem agora essa questão da fusão com o PSDB. Nós temos que ver como que vai ficar isso. Porque eu gosto do partido. A gente tem condição em Minas de montar um trabalho bem feito, né, em relação à eleição, mas é preciso ver como que vão ser os desdobramentos, porque uma fusão com o PSDB vai criar rumos completamente diferentes. E nós vamos analisar. Eu sou muito próximo do senador Cleitinho, inclusive converso muito com ele sobre a questão do mandato, tenho um bom relacionamento com o Rodrigo Pacheco, e está muito cedo ainda, né? Esse vazio está nos gerando como dizer assim, uma falta de visão. Isso vai acontecer muito para o ano que vem, lá para março, é que a gente vai ter uma visão mais clara do que vai acontecer em 2026. Mas o senhor pretende continuar no Podemos? Porque uma das críticas que fizeram o senhor é dessas muitas mudanças de partido. É a única crítica que podem fazer a mim, né? Porque eu não tenho um escândalo de corrupção, eu não tenho um processo na justiça. Eu sou o senador que mais trabalhou, estou entre os 5 melhores senadores do Brasil já pelo 5º ano consecutivo. Posso dizer para você que Minas é uma antes da minha chegada ao Senado e é outra hoje, com relação ao crescimento do Estado. E essa questão de agora, partido, infelizmente, são donos. Partidos não são peças que você possa dizer assim, faço parte completamente. Tem sempre um líder que toma uma decisão. Então mudei e, se for preciso, eu mudo novamente para a questão de coerência comigo mesmo. O senhor falou mais cedo, né, dessa questão da experiência nas eleições de BH, teve uma divisão ali da direita, né, a direita não conseguiu se unir. Pensando a nível nacional, a nível estadual para 2026, o senhor acha que a direita vai conseguir fazer uma unificação para lançar algum candidato para a presidência, para o governo de Minas? Como que o senhor acha que vai ficar essa aliança entre a direita em 2026? Olha, a direita não é uma só. Eu até recentemente vi uma declaração de alguém dizendo que a direita estará unida. Não é verdade. Porque há a direita, como eu, que não concordo mais com a... Acho que Bolsonaro já deu o que tinha que dar. Bolsonaro já fez a contribuição dele. Nós precisamos de um novo projeto.
Eu fui vice-líder do Bolsonaro 3 anos, conheço de perto o ex-presidente, sei da boa intenção dele muitas vezes, mas penso que houve um desgaste muito grande que nós agora temos que buscar uma nova saída. A direita, mais inteligente, vamos dizer assim, precisa oferecer à população um novo programa. Porque a extrema-direita que tentou tomar Belo Horizonte mostrou claramente que não agrega. Nós somos um país muito diverso e a gente precisa fazer política buscando consensos. Quem fala como eu, por exemplo, logo é tratado como traidor. Fala, essa direita aí é uma direita prostituta. Não é. É uma direita que busca, sabe, equilibrar o país. E eu hoje me preocupo muito com relação a isso. Mas, a meu ver, a direita não estará unida porque a extrema quer impor o pensamento dela. E isso não vai ser aceito por aqueles que têm o mínimo de equilíbrio, como eu, em pensar a política de uma maneira diferente. Senador, o senhor venceu a eleição para o Senado, depois o senhor se candidatou ao governo de Minas, ficou ali em terceiro lugar, depois veio a eleição de Belo Horizonte. A gente viu ali um desempenho do senhor caindo. O que o senhor atribui a isso? Cada eleição é um momento. Cada eleição. São eleições diferentes. A eleição para o Senado, a eleição para governo e a eleição para a prefeitura. Eleição de prefeitura é muito baseada em grupos locais de trabalho, porque quem tem a máquina na mão tem muita força. Veja, por exemplo, o ex-prefeito Fuad, um prefeito fraco administrativamente, um prefeito que não era conhecido, mas que acabou ganhando a eleição. Por quê? Grupos, cooperativas, o dinheiro, os acordos com os vereadores, o atendimento às associações, isso faz uma diferença muito grande na política. É a máquina. Quando ela começa a funcionar, ela traz força. A mesma coisa é o governo do Estado. Um governador que sabe usar uma máquina dificilmente perde uma eleição. Por quê? Porque há ali toda uma conjuntura. Você veja aqui, por exemplo, agora, pega a Assembleia Legislativa, centraliza todas as decisões numa secretaria de governo e já avisa os deputados. Ou vocês fazem o que a gente quer, ou então não tem o apoio. Esse tipo de acordo político que é mais próximo da chantagem, isso acontece com muita força na política, inclusive no âmbito federal, no governo federal, de chamar a base e falar assim, olha, quem vai dar apoio recebe, quem não vai dar apoio fica fora das decisões. Isso tem feito uma mudança de perfil muito importante na política. Então, a meu ver, cada momento tem uma forma da gente abordar a população e principalmente da população responder. O senhor falou, que cada eleição é um processo diferente, mas até pensando na experiência que o senhor teve nos últimos pleitos, em termos de campanha, o que o senhor aprendeu, o que o senhor pretende levar de diferente, até pensando na sua possível reeleição para o Senado em 2026? Eu tenho Letícia, uma característica, assim, eu não engano as pessoas. E é como eu disse para você, toda a campanha tem um lema, não é nem uma proposta. Quando você fala em proposta, você tem que dizer o que você objetiva e como ela vai ser feita. Lema não. Lema assim, vou fazer impeachment do ministro do Supremo. É um lema. Só que é um lema que é mentiroso. E isso as pessoas querem ouvir e vão levar. Então, na próxima eleição, permitindo Deus que eu vá concorrer, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu vou fazer as pessoas pensarem. Se vou ganhar ou se vou perder, aí é uma decisão da população. Porque eu estou aqui para servir e se perder, vou seguir a minha vida, vou continuar trabalhando o dia a dia. Mas se ganhar, vou continuar fazendo aquilo que eu penso da política, que é resultado. A minha visão é a seguinte, se política não traz melhora na qualidade de vida das pessoas, a política não serve para nada. Se for para eu ficar discutindo banheiro disso, daqui, não presta. É só, há pouco tempo vocês trouxeram aqui no Tempo uma manchete interessante. Vereadores batem boca e não votam. É o que está acontecendo na política brasileira. Bate-se boca, gera-se um discurso muito bonito, fala-se da forma certa, informações erradas. E a qualidade de vida continua caindo. As escolas não retomaram ainda, depois da pandemia, os mesmos patamares de antes. Nós continuamos com estradas muito ruins. Nós continuamos sem perspectiva de crescimento de projetos econômicos. Por quê? Porque a política está se tornando estéril, o que ela não está produzindo resultado. Então a minha ideia é continuar como eu sempre me propus na política. Vamos trabalhar. Se Minas, por exemplo, conseguiu aumentar hoje quase 80 municípios na Sudene, até Governador Valadares, foi porque eu trabalhei.
Se nós conseguimos fazer com que o orçamento da Sudene de 900 milhões passasse para 3 bilhões e meio, foi porque eu trabalhei. Se o metrô, hoje a linha 2, está sendo feita com 2,8 bilhões do BNDES, foi porque eu trabalhei. Isso tudo ninguém pode me tirar. E eu espero que a população, com toda sinceridade, passe a pensar sobre isso, né? Menos discurso, mais atitude. Senador, já caminhando para o final, o senhor falou ali de que não acredita em uma unificação da direita, né, em âmbito estadual, mas em âmbito nacional, como que o senhor vê essa questão da direita e quem que vai ser o candidato do senhor? Olha, a meu ver, o presidente Bolsonaro não terá condições de liderar. Ele será peça importante. Bolsonaro ainda é uma peça fundamental para um bloco de direita. Mas ele sozinho não tem mais a força que tinha antes. E, a meu ver, a situação ficou mais delicada depois dessa fuga da deputada Carla Zambelli. Então, se as chances de Bolsonaro ser preso existiam, elas aumentaram agora depois de uma condenação. E isso, naturalmente, vai diminuir a possibilidade dele de ser um líder em relação às novas eleições. Não estou desejando a prisão, nada disso, mas estou fazendo uma análise. A questão é, como a direita ainda depende muito da extrema-direita nos votos, e como a direita centro não tem uma proposta, nós estamos completamente abertos a novos nomes. E isso, inclusive, pode surgir para alguns dos governadores. Pode surgir para o Zema, por exemplo, pode surgir para o Ratinho Júnior do Paraná. Vai depender daquele que tiver mais capacidade de agregar. Mas, a meu ver, não haverá um bloco único de direita nas eleições do ano que vem para enfrentar o presidente Lula. O senhor não tem o nome, então, ainda? Naturalmente que não. Meu grupo é centro-direita. Então nós vamos primeiro aguardar para ver qual o cenário que nós teremos daqui para frente. Queria agradecer a presença do senhor aqui hoje. Sempre muito bem-vindo, senador. Voltar mais vezes. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, a gente fica senador. por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.